eu estou assistindo o anime Berserker, né? É um anime muito denso, muito complexo, que ele parece, né, até uma história baseada dentro das histórias que nós ouvimos de reis e rainhas, de monstros e de demônios. Porém, eu não vim aqui contar sobre a história, sobre o Berserker, né? Porque existe todo um conceito baseado no Berserker, e Berserker era um guerreiro, né, na vida real, que eles falavam que era uma pessoa que lutava sem armadura, só com a espada, e não tinha medo de morrer, por isso eles tinham muita coragem, né? Porém, como eu posso dizer para você, você lutar sem armadura é uma loucura. Se você lutar com uma armadura leve, fácil e prática, que ela seja preparado para as armas do inimigo é uma coisa, mas você lutar sem armadura nenhuma é loucura, né? Porém, você tendo um escudo e uma espada, né, e você sendo muito bom, você basicamente consegue ter uma boa defesa e um bom ataque, né? Mas a armadura, ela protege seus ombros, o seu pescoço, a sua cabeça, né? E quanto mais pesada é a arma do seu adversário, mais você precisa proteger a parte de cima do seu corpo, né? Porque ele não vai, como fala, correr na sua direção, ele vai tentar utilizar uma arma pesada e longa como uma alavanca, né? Mas voltando à questão aqui do Berserker, eu não assisti muito dele, porém você vê uma atmosfera extremamente negativa, aonde, né, que você só vê todas as pessoas totalmente ferradas, algumas são ingênuas, e a grande maioria são pessoas extremamente ruins que simplesmente querem sobreviver a qualquer custo. E isso chega a uma grande questão. Uma pessoa normal no mundo antigo, uma pessoa normal, uma pessoa que não seja boba, não seja politicamente correta, que não seja a geração do milênio, ou essas pessoas que simplesmente só querem ganhar dinheiro, uma pessoa normal, uma pessoa que trabalha, ela teria uma grande dificuldade de conviver em uma sociedade extremamente caótica, mergulhada à sua própria ruína e ao caos, né? Porém, um bipolar, né, ele conseguiria, como fala, sobreviver, porque os bipolares, eles são muito, quando eles não tratam, né, eles são muito hostis, eles são muito agressivos, eles são muito possessivos, eles querem que a pessoa faça as coisas simplesmente para mostrar o território deles. Eles são, como fala, eles se comportam como um animal selvagem, né? Os bipolares, eles se comportam como um predador, né? E os bipolares, eles nunca estão cansados, eles estão sempre obcecados, e quanto mais cansados eles estão, mais agressivos eles ficam, né? E automaticamente vendo a expressão, o comportamento, o Gans, né, ele não tem o olho direito, isso é uma referência direta a satanismo. Ele não tem o olho direito, e eu acho que ele não tem o braço direito, o braço esquerdo, né? E é o braço extremamente mais forte, que ele usa um braço de ferro, que é uma parte de uma armadura de um berserker, né? Então você percebe que ele está totalmente ferrado, e quanto pior a situação dele, mais força ele tem, né? Então automaticamente a gente está vendo que é um bipolar vivendo no mundo hostil, e ele se tornou ainda muito mais hostil que esse mundo, né? Porém, a gente vê simplesmente um vazio total, um racionalismo sobre esse vazio, e você até se pergunta se o Gans, ele é um bipolar ou se ele é um esquizoide, né? Um bipolar com uma esquizofrenia e psicopatia, e um controle anormal dos delírios, da alucinação dele, né? E das manias dele, e um desejo possessivo, destrutivo, porque você vê que ele não quer ideia com ninguém, ele está sempre em guerra, ele está sempre em ódio, ele está sempre no pior, né? E ele, como fala, sente muito prazer quanto pior para ele, melhor para ele, né? E aí você, como fala, chega em uma questão filosófica.
Será que os doentes em uma ameaça catastrófica teriam mais facilidade de... Pessoas doentes, pessoas com debilidades em surto, terem mais facilidade para sobreviver no mundo hostil, né? Porque eu vejo muitas pessoas com bipolaridade comentando no meu canal e até pessoas com canais que fizeram muita maldade aí para todo mundo, né? Aí geralmente cai na bipolaridade. Você vê que eles são guerreiros solitários que estão sempre preparados para a guerra e de uma maneira extremamente cruel e agressiva, né? E isso é interessante, isso traz um questionamento: será que os bipolares conseguiriam dominar o mundo em um mundo pós-apocalíptico e pessoas normais não, né? E você sempre vê, né, em vários filmes, em vários enredos, que geralmente os líderes, né, são pessoas com transtorno bipolar e até com esquizofrenia, e eles têm uma força e uma habilidade incomum, né, física, uma habilidade incomum de persuadir as pessoas pelo medo para ter poder, né? Como os filmes, né? Mad Max, Underworld, até filmes de bandidos extremamente perigosos ou Coringa, né? Você traz um questionamento, né? Será que os bipolares eles são indestrutíveis na vontade deles? Como fala? Riddick, né? Aquele filme lá da necromancia, que ele tem todo um conceito filosófico do porquê que existem os necromonges, né? Mas voltando à questão aqui do Berserker, né? Você vê, né, que o Berserker ele está em uma negação infinita, né? E nada vai parar ele, né? E ele está numa obsessão de que ele, como fala, simplesmente quer seguir o caminho dele, mas o caminho dele, qualquer um que entra na frente dele, ele quer fazer uma maldade, né? Tem até um moço que eu gosto de conversar com ele, não quero dar muito entendimento. Esse moço que eu gosto de conversar, ele falou assim: tem uma pessoa aqui na DepTube que ela pega ar fácil e ela, como fala, fica travando guerras infinitas com qualquer pessoa que entra no caminho dela, né? Essa pessoa que eu conversei, ela vai saber de quem que a gente está falando, né? Mas eu vou ficar calado por aqui. E a gente se pergunta, né, que uma pessoa normal no mundo de loucos, ela é considerada louca, né? Ou idiota, como no primeiro capítulo do Berserk lá de um rabino e a filha dele e mais um elfo, né? E um louco no mundo de loucos é considerado normal, né? A gente vê isso em Berserk, né? E além de a gente ver essa questão em Berserk e muitas outras questões complexas em Berserk, ainda uma história ainda muito mais profunda, a gente traz um questionamento: será que o escritor do Berserker ele escreveu essa história em crises profundas de bipolaridade e mania, e por isso que ele colocou tantos detalhes sombrios dentro da história, porque é uma história tão bonita, mas ela é extremamente sombria e negativa, né? Isso, como fala, vai isso é uma questão de você tentar entender ou não na história. Eu não vou tentar entrar e aprofundar muito nisso. E como eu posso dizer para vocês, é uma experiência que vocês vão ver ou não o que eu disse.